E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos ver os métodos para resolução de equações diferenciais ordinárias. Vamos começar para métodos que resolvam equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, ou seja, no máximo uma derivada. Certo? Quer dizer, derivada de primeira ordem, né? Não tem derivada segunda, nem terceira e tal. Bom, o método mais simples, vamos começar com o mais simples e até bem trivial, é o método de equações de variáveis separáveis. Essencialmente consiste em você separar tudo que tem x de um lado, tudo que tem y de outro. Lembrando, os métodos eles resolvem algumas equações diferenciais e não resolvem outras. Eles servem somente para algumas. Se for possível separar tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro, então a gente aplica o método. Se não, tentamos outro método. Por isso vamos aprender vários. É parecido com o que a gente fazia no cálculo 1, quando resolvíamos integrais. Para resolver uma integral, você tem que usar algum método, né? entre os que foram ensinados, né? Então vamos a esse aqui. Exemplo 1. dy dx, um exemplo bem trivial. dy dx igual a 3x menos 1. Tratando, novamente, essa questão aqui que eu já tinha comentado, vai fazer parte do procedimento para a resolução. Eu vou tratar dy dx como sendo uma fração. Isso rigorosamente é explicado através do tema formas diferenciais, que é estudado, mas está longe do nosso objetivo, está fora do nosso escopo, então não vamos fazer isso, vamos apenas usar esse procedimento. Nas equações de primeira ordem, podemos, eventualmente, em alguns métodos, separar, como se fosse uma fração dy dx. Então, faremos assim, para separar tudo que tem x de um lado, tudo que tem y para o outro. Passar esse dx para o lado de lá, e fico com dy igual a 3x menos 1 dx. Agora eu posso integrar dos dois lados. Integral de dy é igual a integral de 3x menos 1 dx. Integral de dy é y mais uma constante. Integral de 3x menos 1 dx é 3x2 sobre 2 menos x mais outra constante. Eu ficaria com uma constante de um lado e outra constante do outro. Mas poderia passar essa constante do lado de cá para o lado de lá e juntar numa constante arbitrária só. A constante pode ser qualquer número. Então, se eu juntar as duas constantes, eu somo as duas e formo outra constante arbitrária e deixo de um lado só, como eu fiz aqui. Então, essa daqui é a solução geral dessa equação diferencial. Qual é a função cuja derivada é igual a 3x menos 1? Essa daqui, qualquer que seja o c, qualquer que seja o número que eu coloque aqui no lugar do c, vai satisfazer essa equação diferencial. Então, essa aqui é a solução geral da equação diferencial, dessa equação diferencial, tá? Então, essa aqui a gente resolveu separando as variáveis. Vamos a um segundo exemplo. Y dx menos x dy igual a 0. Bom, passando esse termo para o lado de lá, deixando dy, tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro, eu passo y para baixo, x para baixo, e fico com essa igualdade. Agora, depois de separado, conseguir separar, eu posso integrar os dois lados. Integral de 1 sobre y igual a integral de 1 sobre x dx. Os resultados estão aqui. Integral de 1 sobre y é ln de módulo de y, integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Coloquei uma constante só de um lado só. Para assumir com esse logaritmo, apliquei a exponencial dos dois lados, porque a exponencial de logaritmo é a identidade. Então, exponencial de logaritmo, eu corto exponencial com logaritmo. Então, desse lado aqui, eu pude cortar. Virou a identidade, virou só o que está dentro. Exponencial de logaritmo de módulo de y é só módulo de y. Aqui do outro lado, eu continuo com a exponencial. Exponencial de ln de módulo de x mais c. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo isolar o y, né? Então, aqui eu fico com exponencial c. Por que eu fiquei com c aqui embaixo, né? Porque aqui eu pude usar outro artifício. Exponencial de ln de módulo de x mais c é exponencial de ln de módulo de x vezes exponencial de c. Né? Repito a base, somos expoentes e volto para cá. Propriedade de potência. Mas exponencial de c é elevado a c é um número, c é uma constante arbitrária, então
E elevado a c é outra constante arbitrária, que eu vou continuar chamando de c. Então, eu ficaria aqui com E elevado a ln de x vezes E elevado a c. Vou chamar esse E elevado a c só de c. É uma constante arbitrária. Então, fiz isso aqui. Esse módulo de y seria mais ou menos o que eu tenho aqui. Isso pode ser incorporado pela constante também. Se eu tiver mais a constante e menos a constante, não importa, eu vou ter um número arbitrário aqui. Certo? Então, eu fico assim, com essa expressão aqui. E exponencial composto com logaritmo é identidade, como eu já fiz aqui nesse primeiro passo. O exponencial composto com logaritmo, fico só com o que está dentro. A identidade aplicada em módulo de x, fico só com o módulo de x. E posso tirar esse módulo porque mais ou menos é incorporado pela constante. Fico com y igual a cx. Essa é a solução geral dessa equação diferencial aqui. Tá? Essa é a resposta resolvida pelo caso de separação de variáveis. Terceiro exemplo, x dx mais y elevado a menos x2 dy igual a zero. Bom, vou separar, vou tentar separar. Tudo que tem y para um lado, tudo tem x do outro. Bom, aqui, essa exponencial, bom, primeiro, passando tudo para um lado, aqui, esse termo aqui tem x, eu vou passar lá para baixo, vai ficar x sobre a exponencial de menos x ao quadrado, passando lá para baixo. Esse menos no expoente, se eu passar esse termo lá para cima, muda o sinal, fica mais no expoente, fica e elevado a x ao quadrado. E aqui eu já posso integrar os dois lados. Integral de y vai ser y2 sobre 2, e essa integral aqui eu vou ter que fazer uma substituição simples para resolver. Eu vou chamar esse x ao quadrado de u, né? Fazer aqui, ó, x ao quadrado de u, e o du vai ser 2x dx, ou seja, du sobre 2 é igual a x dx. Então, eu substituo x dx por du sobre 2, vai ficar e elevado a u vezes du sobre 2. Esse lado aqui dá y2 sobre 2, né? y2 sobre 2, e elevado a u, du sobre 2. Bom, posso tirar esse sobre 2 aqui, é multiplicar por meio, posso tirar da integral. E eu fico só com a integral de e elevado a u, que é elevado a u mesmo. Mais uma constante. O u era x ao quadrado, eu volto para o x ao quadrado. E aqui eu tenho a resposta. Posso multiplicar tudo por 2 se eu quiser. Aqui fica, o 2 vai cortar aqui, vai ficar 2c. Que eu posso continuar chamando de c, porque é uma constante arbitrária. Posso chamar de c. E essa daqui é a resposta. Poderia até tirar ainda mais ou menos a raiz aqui, mas posso deixar assim que já está bem claro. Tá certo? Bom, esse foi o caso de separação de variáveis. É muito difícil aplicar esse método. Quando for possível separar as variáveis, sim, tudo bem, você aplica esse método, mas em geral as equações diferenciais não são tão simples assim. Então vamos ver mais métodos. Inclusive o próximo, o método das equações homogêneas, ele envolve o seguinte: eu vou fazer uma mudança de variáveis para que eu transforme uma equação que não é separável numa equação separável. Então, uma equação diferencial que a princípio não é separável, se for homogênea, se apresentar algumas propriedades interessantes, vai se transformar numa equação separável, se eu fizer uma mudança de variável. Certo? E é isso que eu vou explicar agora. Equações homogêneas. Uma função f de xy é de tão homogênea, uma função ainda, tá? Função f de xy é de tão homogênea, com grau de homogeneidade m, se f de kx ky é igual a k elevado a m f de xy. Ou seja, eu consigo tirar o k daqui de dentro, tá? Elevado a m. Se a função possui essa propriedade, ela é homogênea, com grau de homogeneidade m. Equações diferenciais homogêneas são o quê? São equações da forma m dx mais n dy, onde m e n são funções homogêneas de mesmo grau de homogeneidade. Tá? Nos exemplos a gente vai ver isso, vai ficar mais claro. Como é que eu vou resolver? Vou aqui só uma explicação para que a gente veja de onde vem a mudança de variável que eu vou fazer nos exemplos. Suponha que m dx mais n dy igual a zero seja uma equação diferencial homogênea.
a gente pode reescrever dy dx como só passando para o outro lado, passando o m para baixo e tal. dy dx igual a menos m sobre n. Dividindo o numerador e o denominador do segundo membro por x elevado ao grau de homogeneidade da equação, já que são duas funções homogêneas de mesmo grau, dividindo em cima e embaixo por x elevado ao grau de homogeneidade da equação, teremos uma função de y sobre x. Tá? Então, se a gente tem uma função de y sobre x, ficamos com dy dx. Ó, isso aqui é uma função de y sobre x, então fica dy dx igual a menos uma função de y sobre x. Eu vou chamar esse y sobre x de t. Tá? Isso aqui vai ser menos f de t. Vou chamar isso aqui de t. Se eu chamo isso aqui de t, é porque o y é igual a tx. Essa é a primeira mudança de variável. Derivando y igual a xt, ou tx, né? Y igual a xt com relação a x, temos o seguinte. Derivando isso em relação a x, fica com dy dx. Aqui é um produto. Então, eu vou derivar esse produto em relação a x. Derivo o primeiro e repito o segundo. Derivar o primeiro fica 1. Derivado de x em relação a x é 1. Repito o segundo. Mais, repito o primeiro, x, vezes a derivada do segundo em relação a x. dt dx. Tá? Eu consigo transformar isso nessa expressão aqui, multiplicando a equação inteira por dx. Multiplicando esse termo aqui por dx, eu corto dx com dx e fico só com dy. Multiplicando esse termo por dx, fico com esse termo aqui. Isso aqui por dx, fico com x dt. Corto com esse dx aqui embaixo. Essa aqui é a segunda mudança. Então, fazendo essas duas mudanças, olha o que vai acontecer. Bom, passando esse t, ou melhor, t mais x dt dx é dy dx. Né? T mais x dt dx é dy dx. dy dx é menos f de y sobre x, que é menos f de t. Certo? E passando esse t para o lado de lá, fica f de t menos t. Certo? F de t menos t. E logo em seguida eu posso passar esse f de t menos t para baixo do dt e esse x para aqui para baixo e dx para cima, como eu escrevi aqui. E repara que isso aqui é uma equação separada. Tudo que tem t está de um lado, tudo que tem x está do outro. Então, eu consigo, depois de fazer essas mudanças de variáveis, consigo separar a equação diferencial. Tá? Transformei uma função, uma equação diferencial que não era separável, numa separável. Isso só é possível se a equação for homogênea. Tá? Bom, isso aqui é só uma demonstração, uma ideia da demonstração. Vamos agora a exercícios para ver como isso funciona na realidade. Certo? Exemplo 1. x2 menos y2 dx menos 2xy dy igual a 0. Essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver. Vamos verificar se ela é homogênea. Ou seja, vamos verificar. Bom, esse aqui é o m. Esse termo que está junto de dx é o m. Esse termo que está junto de y é o n. Então eu tenho que verificar se a função m e a função n são homogêneas de mesmo grau. Vamos ver. A função m, que é essa daqui, m de kx ky é o quê? No lugar do x eu coloco kx, no lugar do y, ky. Kx ao quadrado menos ky ao quadrado. O que é isso? Bom, k2x2 menos k2y2. Coloco o k2 em evidência. K2 vezes x2 menos y2. Isso aqui é a função m. Então fica k2 vezes m. Então eu consegui tirar o k daqui de dentro como k elevado a 2. Então ela é homogênea de grau 2. A função n é essa daqui. Substituindo o x por kx e o y por ky, vamos ver se ela é homogênea. E de que grau? N de kx ky é o quê? 2 vezes kx vezes ky. K vezes k, k ao quadrado, vezes menos 2xy. Isso aqui é o n. Né? Então, ela também é homogênea de grau 2. Então, se as duas funções m e n são homogêneas de grau 2, é porque a equação diferencial é homogênea de grau 2, por definição. Então, eu posso utilizar o método das equações homogêneas para resolver. E o método consiste, vamos aplicar agora, em substituir y por xt e o dy por t dx mais x dt. Ou seja, eu sumo com o y da equação e substituo o y por xt e o dy por t dx mais x dt. Vamos lá. Substituindo aqui o y por xt, fico com xt aqui ao quadrado dx.
né? Estou repetindo isso aqui, fazendo substituições. Esse segundo termo fica menos 2x xt, dy vira t dx mais x dt. Certo? Agora é só fazer conta e simplificar. Vamos lá, xt ao quadrado é x2t2. Aqui eu fico com 2x2t, vou repetir aqui. E agora, x2 vezes dx e menos x2t2 dx. Aqui eu vou multiplicar aqui e aqui, fico com x2t2 dx e x2, ou melhor, x3t dt. Certo? Multiplicando por aqui e por aqui. Sinal de menos na frente, é claro. Agora vamos fazer as contas. Primeiro eu vou dividir a equação toda por x ao quadrado. Eu fico aqui com dx, t2 dx, 2t2 dx e 2xt dt. Dividir tudo por x2 ao quadrado. t2 menos 2t2, menos 3t2. Daqui para cá eu simplifiquei isso. Aqui eu coloco dx em evidência e fico com 1 menos 3t2. Tá? Para separar, só falta eu passar esse x para o lado de cá e esse 1 menos 3t2 para o lado de lá. Tá aqui. Está separado. Isso aqui é uma equação já, onde tudo que tem x está de um lado, tudo que tem t está do outro. Consegui separar. Certo? Agora eu resolvo. Integro os dois lados. Para resolver esse lado aqui, eu tenho que fazer uma substituição simples, ou seja, vou chamar 1 menos 3t2 de u. O du vai ficar menos 6t dt, ou seja, du sobre menos 6 é t dt. Vou substituir o t dt por du sobre menos 6. Integral de 1 sobre x dx é ln de módulo de x, então eu fico com, fazendo as contas, fico com menos ln de módulo de x é igual a menos 1/3 de integral de 1 sobre u du. ln de módulo de x é menos 1/3 de integral de ln de módulo de u mais c. Esse u era 1 menos 3t2, quando eu fiz a substituição, voltei, né? E agora eu substituo t, porque o t era y sobre x, lembra? Eu fiz a mudança de variável, agora eu tenho que voltar, né, para as variáveis originais, que eram x e y. Então o t é y sobre x, t2 fica y2 sobre x2. E pronto. Aqui eu tenho já uma solução. Tá? Cheguei à solução aqui. Poderia simplificar mais, mas eu posso deixar assim. Tá certo? É assim que a gente resolve a equação diferencial homogênea, fazendo as mudanças de variáveis. Y igual a tx e o dy é t dx mais x dt. Vamos a um segundo exemplo. 2x menos y dx menos x mais 4y dy igual a 0. Vamos verificar se é homogêneo. Esse aqui é o m, esse aqui é o n, né? Então, substituindo x por kx, y por ky, vai ficar 2kx menos ky. Coloco o k em evidência, fica k 2x menos y, ou seja, k vezes m. K elevado a 1, então é homogêneo de grau 1. Consegui tirar o k elevado a 1 vezes a própria função m. Bom, essa outra função consigo fazer a mesma coisa, homogênea de grau 1 também. Dessa forma, a equação diferencial inteira é homogênea de grau 1. Eu posso aplicar o método das equações homogêneas. O método consiste em substituir o y por xt e o dy por t dx mais x dt. Tá? Então, vamos lá. 2x menos tx, tá aqui, menos x mais 4tx, xt, né? dy é t dx mais x dt. E faço as contas. 2x vezes dx, menos xt dx, aqui, menos xt dx, menos x2, ou melhor, menos 4xt2 dx, muito cuidado, hein? Menos x2 dt e menos 4x2t dt. Esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Tá? Fazendo as contas, eu fico... Quer dizer, dividindo toda essa equação aqui por x, eu obtenho essa linha aqui. Tá? Dividindo tudo isso aqui por x, eu obtenho essa linha aqui. E agora fazendo algumas contas. T dx menos t dx menos 2t dx. Tá? Bom, passo para o outro lado. Esse menos x dt menos 4xt dt. E coloco em evidência 1 mais 4t dt. Né?
Passo para o outro lado, coloco o x dt em evidência, né? E fico com essa expressão. Colocando em evidência o dx nesse lado aqui, eu fico com essa expressão aqui. Vou passar esse termo lá para baixo. E, aliás, vou passar o x também lá para baixo, né? Ou seja, fico com 1 sobre x dx e aqui 1 mais 4t, 2 menos 2t menos 4t2 dt. Vou integrar os dois lados, integral de 1 sobre x, integral disso aqui tudo. Integral de 1 sobre x é fácil. E nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu vou substituir, fazer uma substituição simples, chamar u de 2 menos 2t menos 4t2. O du vai ser menos 2 menos 8t. Então, du sobre menos 2, colocando menos 2 em evidência aqui, passando lá para baixo, du sobre menos 2 é 1 mais 4t dt. Colocando o menos 2 em evidência, sobra isso aqui. Então, é só resolver agora, né? 1 mais 4t dt aparece aqui, é du sobre menos 2. Isso aqui eu chamo de u. Fica 1 sobre u, du sobre menos 2. Menos meio. Posso tirar da integral esse menos meio. Ficou a integral de 1 sobre u, du. Aí fico com ln de módulo de x igual a menos meio ln de u, de módulo de u, mais c. E por aí vai. Posso ir simplificando normalmente. U, eu volto para o original, antes de fazer a substituição. 2 menos 2t menos 4t2. E substituo também o t por y sobre x. Lembra que quando eu fiz a mudança de variável homogênea para resolver, eu chamei o t de y sobre x. Então eu volto agora aqui e aqui. E essa daqui é a minha solução final, solução geral. Poderia simplificar um pouco mais sim, aplicando exponencial, mas eu posso deixar assim. Tá certo? Bom, ficamos por aqui. Vemos mais métodos na próxima aula. Um abraço.